Imagine um mundo onde o tic-tac inocente de um relógio e o ronco de um motor não significava apenas tempo e movimento, mas guerra. Parece loucura, né? Mas, há algumas décadas, duas marcas que hoje associamos à elegância e tecnologia, Seiko e Toyota, foram moldadas não por luxo, e sim por sobrevivência. Enquanto o mundo desmoronava em bombas e fumaça, fábricas inteiras se transformavam em campos de batalha silenciosos. Homens e mulheres que antes montavam carros e relógios, agora produziam algo muito mais sombrio. Cada parafuso, cada engrenagem, cada segundo contava, literalmente, entre a vida e a morte. E o mais assustador, essas ferramentas de guerra ainda vivem entre nós, brilhando nos pulsos, correndo nas estradas, como se carregassem em silêncio as cicatrizes de um passado que o tempo tentou apagar. Sejam bem-vindos ao vídeo de hoje. Prepare sua pipoca, que nesse vídeo iremos te contar toda a história de Seiko e Toyota. Você já reparou como alguns relógios parecem estar em todos os lugares, até nas missões secretas e nas mãos dos soldados mais treinados do mundo? Pois é, um desses relógios é o Seiko. Muita gente chama de a Toyota dos relógios. Neste vídeo, eu vou contar como essa marca japonesa virou queridinha de forças especiais, agentes secretos e aventureiros. E o mais legal, vamos mostrar os modelos que fizeram história junto com eles. Esse canal foi criado por pessoas que são completamente apaixonadas por relógios. Aqui, nós destrinchamos e falamos sobre como esses acessórios se misturam com o mundo de negócios e a rotina do dia a dia. Então já sabe, deixa o like, se inscreve e ativa o sininho para não perder nada. Se você olhar fotos de guerras e missões das últimas 6 décadas, vai perceber uma coisa curiosa. Relógios Seiko estão por toda parte, nos pulsos de soldados de todos os lados. Mesmo hoje, com tanta tecnologia e relógios digitais, a Seiko ainda tem um lugar especial entre quem curte equipamentos confiáveis e cheios de história. A marca nasceu em Tóquio em 1881 e cresceu até se tornar uma das maiores fabricantes de relógios do planeta. Eles fazem desde modelos simples e acessíveis até relógios mecânicos super sofisticados, tudo com qualidade japonesa e produção própria, o que é raro. A Seiko ficou famosa por ser prática, resistente e acessível, igual aos carros da Toyota. Não é à toa que os modelos da marca estão presentes em zonas de conflito, assim como as lendárias caminhonetes Hilux e os Land Cruisers, confiáveis, duradouros e prontos para qualquer desafio. Mas nem sempre foi assim. Depois da Segunda Guerra Mundial, a indústria japonesa estava em ruínas. Mesmo assim, em poucas décadas, a Seiko conseguiu virar o jogo e deixar para trás marcas gigantes como Rolex, Tudor e Omega, especialmente durante a Guerra do Vietnã, quando seus relógios conquistaram de vez os militares do mundo todo. Lá nos tempos da Guerra do Vietnã, alguns relógios Seiko se tornaram parte da história. Eles foram comprados com dinheiro do chamado orçamento secreto e entregues a um grupo super especial do exército americano, o SOG, um time de soldados que fazia missões perigosas e secretas no Vietnã. Entre 1967 e 1970, 4 modelos diferentes do Seiko 5 foram usados por esses soldados. Eles colocavam o relógio com pulseiras simples de nylon ou borracha e muitas vezes usavam junto uma bússola de pulso. Esses relógios viraram companheiros fiéis durante as missões que ajudaram a construir a fama das forças especiais dos Estados Unidos. Existe até um ditado antigo entre os militares que diz: tudo o que um homem das forças especiais precisa é de um anel de safira estrela, uma faca Randall e um Rolex. Mas na prática, muitos deles preferiam mesmo era um Seiko. Que não eram só os soldados de elite, não. Mergulhadores, equipes navais e até tropas comuns usavam os relógios da marca. Alguns compravam por correio modelos famosos como o Seiko 6065, um clássico entre os aventureiros. Quando a marinha do Seibeiwa parou de usar os antigos relógios suíços que dava aos seus mergulhadores SEAL, eles encontraram uma nova solução, o Seiko 6309. Esse modelo ganhou até um apelido carinhoso, a Tartaruga, por causa do formato redondinho e acolchoado da sua caixa. Essa tartaruga se tornou quase um símbolo entre os mergulhadores e soldados. Ela acompanhou muitas missões e treinamentos nas décadas de 1970, 1980 e até 1990. Em resumo, o Seiko virou mais do que um relógio. Virou um companheiro de batalha, resistente, confiável e pronto para qualquer desafio em terra ou debaixo d'água. Para a Marinha dos Estados Unidos, os relógios Seiko eram praticamente um achado.
Eles ofereciam a mesma resistência e qualidade dos modelos suíços, como o Submariner da Tudor, mas custavam metade do preço. E o melhor, funcionavam tão bem que muitos desses relógios acabaram passando de geração em geração entre mergulhadores e soldados da elite naval, os famosos Frogmen e SEALs. Um exemplo incrível disso é o Seiko 6309-749, que pertence a Kyle Defour, um veterano condecorado da equipe SEAL Team 6. Esse relógio foi dado a ele por Rudy Bosch, uma verdadeira lenda da era do Vietnã. É ou não é uma herança poderosa? E o mais interessante é que, mesmo sendo um relógio relativamente simples e acessível, o Seiko nunca foi só um relógio. Durante a Guerra Fria, por exemplo, engenheiros da CIA teriam modificado um Seiko digital comum para esconder uma microcâmera secreta chamada Tropel T100. Funciona assim: o agente girava o mostrador quase 180 e um pequeno buraco na posição das 6 horas se abria a lente da câmera. Depois, bastava apertar um botão na posição das 4 horas para tirar a foto. Imagina só, um relógio que tirava fotos secretas. Parecia coisa de filme de espionagem, mas era real. E não foram só os americanos que confiaram na Seiko. Forças especiais de vários países também usaram seus modelos. Por exemplo, a Shayetet 13, Unidade de Operações Marítimas de Israel, começou usando relógios suíços, mas nos anos 1980 mudou para Seikos de quartzo, mais simples e confiáveis, como os modelos 75 e 48, SMU 0001 e SKA 371. Até os pilotos da Força Aérea Real Britânica, mais conhecidos como RAF, adotaram a marca. Mas eles foram além. Em vez de simplesmente pegar um modelo pronto, a RAF ajudou a criar versões personalizadas dos cronógrafos Seiko, adaptadas especialmente para o uso militar. O primeiro, chamado Gen 1, começou a ser usado em 1984. Depois veio o Gen 2, em 1990. No fim das contas, dá para dizer que a Seiko está em todo lugar, do fundo do mar ao alto dos céus. Soldados, mergulhadores e pilotos do mundo todo já confiaram nesses relógios. A ligação entre a Seiko e o mundo da espionagem é fortíssima. Assim como os carros Toyota Hilux e Land Cruiser viraram símbolos de resistência em zonas de conflito, alguns Seikos conquistaram o mesmo respeito, se tornaram verdadeiras lendas militares. E entre eles um se destaca, o lendário Seiko 6309, mencionado anteriormente como a Tartaruga. Ele é um dos relógios de mergulho e militares mais importantes de todos os tempos. Custa cerca de $150 e é considerado o ponto de partida perfeito para quem quer um relógio mecânico com alma de espionagem sem gastar muito. Se você quiser algo mais novo, existe o Seiko SRP-93, que é a versão moderna da Tartaruga original. Ele mantém o mesmo estilo robusto, mas com tecnologia atualizada, e custa em torno de $495, uma ótima opção para quem quer tradição e qualidade no pulso. Outro modelo lendário é o Seiko SKX, nas versões 007 e 009. Produzido entre 1996 e 2018, ele conquistou gerações inteiras de colecionadores. Foi o primeiro relógio de mergulho de muita gente. Alguns reclamam que o movimento interno, o 7S26, não permite hackear, parar o ponteiro dos segundos, nem dar corda manual, mas mesmo assim, o SKX tem fãs apaixonados que o consideram um dos melhores relógios de mergulho de todos os tempos. Hoje, o visual clássico do SKX vive na linha esportiva Seiko 5, com modelos como o SRPD55 e o SRPD51. Eles têm um design parecido, mas com um mecanismo mais moderno e custam cerca de $300. Agora, se você prefere algo voltado para aventuras em terra firme, o Seiko Alpinist SPB 121 tem resistência à água de 200 metros, um anel giratório interno que funciona como bússola, 70 horas de reserva de energia e um preço bem abaixo de $1.000. Um relógio discreto, mas pronto para qualquer missão, perfeito para quem vive no mundo militar, de inteligência ou simplesmente ama equipamentos confiáveis. E é por tudo isso que a Seiko é tão admirada até hoje. Assim como a Toyota, ela virou sinônimo de confiança. Nada de luxo exagerado, só qualidade, resistência e história de verdade. Esses relógios atravessaram guerras, missões e gerações, e ainda estão firmes, marcando o tempo como ninguém. Então me conta aí, você sabia de toda a história por trás dos relógios Seiko? Não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho, porque vem muita história boa por aí.